minha paz vos dou por amor, só por amor, por amor, por amor, por amor, só por amor. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou por amor, só por amor. Pelos seus pecados sofreu tanta dor por amor, só por amor. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou por amor, só por amor. Por amor, por amor, por amor, só por amor. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou por amor, só por amor. Por amor, por amor, por amor, só por amor. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou por amor, só por amor. Por amor, por amor, por amor, só por amor. Por amor, por amor, por amor, só por amor. Feche seus olhos, adore o Senhor. Tu és a esperança, tu és a paz que eu tanto preciso. Tu és a esperança, tu és a paz que eu tanto preciso. Em meio aos desertos eu ouço a sua voz. Em meio aos desertos ouço a sua voz. Tu és a esperança, tu és a paz que eu tanto preciso.
preciso. Em meio aos desertos, ouço a sua voz. 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 Tu és a esperança, tu és a paz que eu preciso. Tu és a esperança, tu és a paz que tanto eu preciso. Ouço a sua voz em meio aos desertos, ouço a sua voz em meio aos desertos, ouço a sua voz em meio aos desertos, ouço a sua voz em meio aos desertos. Tu és a paz, tu és a esperança, tu és a paz, tu és a esperança. Ouça a sua voz em meio aos desertos, ouça a sua voz em meio aos desertos. Tu és a paz, tu és a paz, tu és a esperança, tu és a paz. Em meio aos desertos, ouça a sua voz. Em meio aos desertos, ouça a sua voz. Tu és a paz, tu és a esperança, tu és a paz, tu és a esperança. Ouça a tua voz em meio aos desertos, ouça a sua voz em meio aos desertos, ouça a sua voz em meio aos desertos, ouça a sua voz em meio aos desertos. Tu és a paz, tu és a esperança, tu és a paz, tu és a esperança. Tu és a paz, tu és a esperança, tu és a paz, tu és a esperança. Ouça a tua voz em meio aos desertos, ouço a sua voz em meio aos desertos. Tu és a paz, tu és a esperança, tu és a paz, tu és a esperança. Ouça a tua voz em meio aos desertos, ouço 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 a tua voz em meio aos desertos. Tu és a paz, tu és a esperança, tu és a paz, tu és a esperança. Jesus, 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 Jesus. Tu és a paz, tu és a esperança.
ouço a sua voz em meio aos desertos. Ouço a sua voz, tu és a paz, tu és a esperança. Rugido do leão da tribo de Judá, rugido do leão da tribo de Judá. Esperança, tu és a paz, tu és a esperança em meio aos desertos. Ouço a sua voz 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 em meio aos desertos. Ouço a sua voz. Em meio aos desertos, 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 ouço a sua voz. Aleluia. Em meio aos desertos, é ali que nascem os verdadeiros adoradores, que ouvem como um rugido do leão da tribo de Judá, com coragem, autoridade e poder. Quando saem do deserto, vivem todos os dias milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Todos nós precisamos do deserto. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Em meio aos desertos, você que está aí me assistindo, por muitas vezes você não entendeu situações, momentos em sua vida, por onde você passou. Talvez momentos de tristeza, angústia, dor. Talvez em meio a tanta pobreza, em meio a situações difíceis, e ali foi formado um verdadeiro adorador. O homem que não se abala, mas permanece totalmente em adoração, em alegria. Permanece como os montes de Sião, que não se abalam, antes tem o seu prazer no Senhor, e tudo quanto faz é próspero, é abençoado. Aleluia. Então, por muitas vezes você não entende os motivos e as situações em sua vida, mas eu quero que você saiba que em meio aos desertos, que Deus está formando homens
que em meio aos desertos Deus está formando mulheres, que em meio aos desertos você deixa de ser criança e Deus está formando você. Aleluia! Às vezes você não entende as dificuldades, às vezes você não entende os medos, as circunstâncias, as dores, os problemas, mas é ali que Deus está formando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O Pai está procurando em meio aos desertos os verdadeiros adoradores, aqueles que, como Jó, em suas amizades disseram: Jó, blasfema contra teu Deus e morra. Quando Jó perde tudo em meio aos desertos, em meio às dores, ali se forma um homem forte. E depois Deus acrescenta tudo e muito mais. E Jó, ele reflete sobre a sua vida, que por tantos e tantos anos todos os conheciam como aquele que servia a Deus, todos os conheciam como um homem de Deus. Mas Jó começa a refletir. Então, em certo momento, ele começa a olhar para si mesmo e ver que ele não conhecia Deus. Mas depois de tanto deserto, ele passa a ouvir a verdadeira voz, a voz de Deus. Ele passa a andar com Deus. Então ele fala: ó Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ou seja, por tantas dores, por tantos desertos que aquele homem passou, ali ele começa a entender que muitas pessoas, como hoje, só conhecem um Deus de um pastor, só conhecem um Deus de um pregador, talvez da TV, talvez de alguém famoso. Mas chegou o momento de você viver as suas experiências, os seus momentos. Chegou o momento de você, em meio aos desertos, ouvir a voz de Deus. E como um rugido de leão da tribo de Judá, o mesmo Deus do ontem é o mesmo Deus do hoje, o mesmo Deus dos nossos antepassados. E assim Ele se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É como se Ele falasse para você: eu sou o Deus do seu bisavô, seu tataravô, tataravô. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu sou o Deus que operou na sua família lá no passado, e hoje eu estou aqui para operar na sua vida, transformar completamente a sua vida, transformar o seu futuro, transformar o seu presente. Sabe, Deus, Ele quer transformar pessoas, transformar vidas, mas acima disso você tem que entender que em meio aos desertos, ali Deus está falando. Então jamais condene-se, jamais se aterrorize se você estiver passando por desertos. É ali que Deus quer falar, porque muitas vezes o barulho é tanto, as situações são tantas, o trabalho é tanto, é tanta coisa que você não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus manda mensageiros, profetas, mas é tanta coisa que você não consegue ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas então vão para o deserto para ter um contato diretamente com Deus.
quando você entra no teu quarto, teu Pai que lhe vem em oculto lhe recompensará. É naqueles momentos que nasce a glória, momentos da madrugada, momentos de oração, momentos só entre você e Deus. Esses são os desertos. Talvez momentos para muitas pessoas quando estão no fundo do poço, para outras algo cotidiano, um momento comum, aquilo que é todos os dias. Aquelas pessoas que todos os dias liga para seu pai, fala com o seu pai todos os dias. Algo tão belo que nós podemos enxergar na vida de Moisés é que em qualquer circunstância, em meio ao deserto, ele já clamava a Deus. Seja por Faraó, seja pelo mar, ele clamava a Deus. E por muitas vezes Deus falava: Moisés, por que clamas a mim? Marche, faça, aconteça. Eu sou teu Deus, eu estou contigo. Vamos, eu já lhe dei a vara, estenda a vara, faça milagres, faça prodígios, faça maravilhas. Essa identidade que o homem e a mulher não têm, é isso que lhe falta. Depois que você passa pelos desertos da vida, e às vezes muitos dessas pessoas recebem um milagre grandioso. Alguns são curados de doenças malignas, outras pessoas são transformadas em sua vida financeira, e ouviu a voz de Deus em meio ao deserto. Mas conforme as circunstâncias vão vindo, esquecem novamente da voz de Deus. Sabe, quando você passar pelo deserto, lembre-se quem é o seu Criador, quem é o seu Deus, e que você precisa ter uma vida diária com Ele. Você precisa ter uma comunhão com Ele diária, totalmente. Não importa a hora, não importa o momento, você precisa ter uma vida com Deus, não só nos momentos ruins, mas em todos os momentos. Você precisa ouvir a voz dEle. Oh, aleluia! Por muitas vezes Jesus se retirava em meio às multidões, Ele subia em montes, ia para desertos. A Bíblia relata que Jesus foi ao deserto ser tentado pelo diabo. E é incrível que o diabo ali no meio do deserto pede algo para ele, pede para que ele faça milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas ali no deserto, a única coisa que Jesus quer é ouvir a voz de Deus. Então quando o diabo relatava para ele fazer um milagre, um sinal, um prodígio, uma maravilha, ele já falava exatamente a voz de Deus. Nem só de pão comerás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você não tenha respostas, as respostas estão na Bíblia, mas para que isso aconteça, você tem que ir para o deserto do teu quarto, não só nas igrejas pela manhã, não só nas igrejas pela noite, e não somente no deserto, nos momentos ruins, mas em todo momento. Você precisa, assim como o seu celular precisa de uma carga diária, assim como até mesmo alguns eletrodomésticos precisam às vezes ficar 24 horas ligado, assim como a sua geladeira precisa estar na tomada, senão o gelo vai derreter. Assim eu e você precisamos ser como uma corça que anseia por águas.
Nós precisamos da presença de Deus, querido, todos os dias, todos os dias. Qual foi a última vez que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você orou? Não deixe que o deserto silencie as coisas em volta de você, para que você tenha um contato diretamente com Deus. Os médicos falam que a melhor coisa que tem é você prevenir. Praticar um esporte, ter um alimento saudável. Por quê? Porque no momento da dor, no momento da aflição, é muito mais difícil. Então a prevenção é o melhor a ser feito por sua saúde. Da mesma forma, eu e você devemos estar sempre na boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa ter essa intimidade. Não é só os pastores, não é só os profetas, os mestres, mas é todos nós. Como eu posso lhe ajudar? Quando você estiver viajando, quando você não estiver na sua cidade, como eu posso te ajudar? Deus pode. É nos momentos de aflições, é quando Abraão, ele sai em meio à madrugada e fala: Deus, tudo está perdido, tudo que eu mais quero eu não consigo, quero ter um filho, apenas um filho. Então Deus fala com Abraão e diz para ele: Abraão, vê as estrelas do céu, conte as estrelas do céu. E aí Abraão responde: mas como eu vou contar, Senhor? E Deus então fala: assim será a sua descendência. Nós precisamos disso. Homens venceram, mulheres venceram em meio à intimidade com Deus, seja em suas dores, em suas aflições, em seus momentos ruins, mas nos momentos bons. Quando Davi estava adorando o Senhor, dançando ao Senhor, cantando ao Senhor, então Deus vem, batalhas são vencidas. Não é só nos momentos ruins, mas nos momentos bons. Você precisa de Deus, não só num templo, não só numa igreja, mas eu e você somos a igreja, eu e você somos o templo, eu e você somos a habitação do santuário do Altíssimo. Então chegou o momento de você falar com Deus. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas que falam com Deus, seu linguajar muda, seus pensamentos mudam. Você passa a ser uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais positiva, uma pessoa com mais autoridade, uma pessoa com mais confiança, uma pessoa cheia de virtude, uma pessoa brilhante. Ideias começam a florescer, criatividade começa a vir sobre você, sabedoria vem sobre você, conhecimento vem sobre você, a sua fome aumenta por hobbies inteligentes, você começa a ter vontade de buscar não mais as coisas naturais, mas as sobrenaturais. E não só isso, Deus começa a mudar os seus caminhos, Deus começa a mudar os seus trajetos, para que você veja a sua glória. Toda pessoa que Deus usou, Ele transformou completamente a sua vida matrimonial, sua vida financeira. Toda pessoa que Deus tocou, transformou por completo toda a sua vida. E Ele diz assim: buscai o meu reino, e
todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro, vamos lá, igreja, primeiro a Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus quer te usar hoje para transformar vidas, para colocar em liberdade os oprimidos, para coroar de bênçãos pessoas que jamais seriam coroadas pelos homens. Deus quer sobre você te usar. Deus quer que você seja um canal de bênçãos na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, gaste tempo com Deus. Quer ser um grande líder? Gaste tempo com Deus. Quer ser um excelente esposo? Gaste tempo com Deus. Um excelente filho, filha, mulher, uma excelente esposa, gaste tempo com Deus. Seja nos desertos da vida, seja nos momentos alegres. Se você hoje está cheio de dúvidas, preocupações, se hoje você talvez fala para mim assim: nossa, porque você não conhece a minha esposa? Ah, porque você não conhece o meu marido? Você, mulher, começa a falar do seu marido, que ele bebe, que ele apronta, que ele faz e acontece. Este é o momento de você entrar no teu quarto e falar em meus desertos da vida. É isso, você precisa do silêncio, porque tudo está fazendo barulho em sua vida. Chegou o momento de você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e começar a buscar a face do Altíssimo. E pode exatamente começar dessa forma mesmo. Você pode falar assim: Deus, eu não entendo o motivo e a situação, porque tais coisas estão acontecendo. Porque Deus, a única coisa que eu quero é ter um filho. E aí Deus vai olhar para você e vai dizer: ó mulher, ó homem, conta as estrelas do céu. Deus vai começar a falar para você: conta a areia do mar. Deus vai começar a falar para você em meio a sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! É disso que nós precisamos. O mundo quer as coisas instantâneas. As pessoas querem conforto e querem tudo na sua mão instantaneamente. Mas chegou o momento de você mudar. Se o seu cônjuge está ruim, é porque você precisa mudar. Você precisa ser mais forte. É você que precisa ter mais autoridade. É você que precisa de uma preparação maior. Se hoje você está passando dificuldades financeiras, chegou o momento de você se tornar um homem mais forte, uma mulher mais forte. Entrar em meio aos desertos e Deus falar: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus que faz florescer em meus desertos. Eu sou o Deus que dá filho para uma pessoa que tem 100 anos. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Deus dos teus antepassados. É isso, querido. Essa é o maior milagre, a maior transformação, a salvação. É aqui viver na terra 100 vezes e o porvir a vida eterna. Ou seja, transformação. Transformação é quando a pessoa ouve a voz de Deus, ouve o ungido do leão da tribo de Judá, ouve com autoridade os propósitos, ouve o chamado, começa a fazer milagres, sinais. Se hoje a situação e as circunstâncias estão ruins, é para te deixar mais forte, para na hora que você sair do teu quarto, você já está preparado. Como Jesus no Getsemane, que estava suando gotas de sangue, e ali ele estava sendo preparado
para na hora que ele saísse daquela madrugada mais forte, daquele momento de oração mais forte, mais forte, mais forte. Então ele fala: Pai, afaste de mim esse cálice. Ali ele começa a falar com o Pai: oh Senhor, é como eu e você em meio às circunstâncias, em meio aos desertos da vida. Só que então vem, é chegada a hora. Soldados chegam e encontra os discípulos dormindo, os discípulos acordados, assustados, se levantam, mas Jesus já estava preparado. Os soldados então falam: quem é? Jesus. Então Jesus se apresenta, mas antes que ele possa ser preso, Simão, Pedro, embanha o ódio, a violência, pega a faca e corta a orelha de Malco, soldado. E ali vem a autoridade, o poder e o milagre. Jesus estende a sua mão, cura Malco. Em meio a uma situação tenebrosa, Jesus já estava pronto, já estava preparado. É incrível que na mesma circunstância, quando podemos presenciar, eu e você, em meio aos desertos da vida, saímos depois de uma oração, já estamos preparados para fazer milagres. Quantos querem passar pelo Getsemane? Quantos querem passar pelo momento de oração? Quantos não querem ficar dormindo? Quantos querem realmente fazer a diferença no mundo? Quantos querem transformar o mundo? Aleluia! Depois ali Jesus, ele carrega a cruz, ele é chicoteado, vem uma sequência. Se for olhar e refletir, uma sequência de problemas, situações terríveis, e ali estampado estava o seu sorriso, a sua paz e a sua tranquilidade. Ele cumpriu as escrituras do profeta Isaías, que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Depois, quando ele está na cruz, ele olha para a multidão que gritava, então ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ali estava a plena paz, a plena esperança, uma inteligência emocional que talvez psiquiatras e psicólogos jamais entenderiam. Ali estava a tranquilidade de um homem cheio do Pai. Quantos querem ser cheios do Pai? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Chegou o momento, querido. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Eu encerro em nome de Jesus. Não saia daí, o apóstolo Edivaldo vai estar entrando, mas creia que você e eu precisamos todos os dias, assim como carregar os nossos telefones, ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de fé, cheios de esperança. Quanto menos você esperar, você estará como Jesus, em meio às circunstâncias, momentos ruins, estará pleno, cheio de paz, cheio de inteligência emocional, cheio de sabedoria, cheio de coragem, cheio de prosperidade, cheio. Por onde você for, onde você colocar as suas mãos, abençoado será. Onde colocar a planta dos seus pés, abençoado será.
Este é o verdadeiro evangelho. O mundo pode estar se acabando, as circunstâncias podem estar dizendo que é o seu fim, mas é naquele momento, é naquela situação, é naquelas circunstâncias que você ouve a voz de Deus. Mas não se esqueça e não espere os desertos virem. Todos os dias busque essa voz, todos os dias encontre essa voz, porque isso vai moldar o seu caráter, isso vai moldar a sua vida, isso vai moldar a sua mentalidade, isso vai moldar as suas crenças, isso vai moldar as suas escolhas. Quando então Pedro é cheio do Espírito Santo no Pentecostes, quando ele sai e as suas palavras são proferidas, mais de 3.000 almas se convertem. E não só isso, com o passar do tempo, Pedro começa a ir então a falar do Evangelho e do amor de Deus, mas as suas vestes, a Bíblia relata que a sombra deles curavam enfermos. Tudo é moldado em você. Seus olhos são os olhos de Deus, a sua boca é a boca de Deus, a sua sombra, suas vestes são santificadas. Eu preciso mais de Deus. Diga, igreja, eu preciso mais de Deus. Não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons, em todos os momentos, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus. Busque a voz, busque a voz, aleluia. Busque o rugido do leão da tribo de Judá em meio aos desertos. Ouça a voz de Deus, a paz, a esperança. Ouça, mas nos momentos alegres também ouça a voz de Deus. Aleluia. Você vai sair daqui desse domingo cheio do Espírito Santo. Vai chegar na sua casa, vai falar: todos os dias agora eu vou buscar a voz de Deus. Todos os dias eu vou ser cheio. Quando vier os problemas, você vai falar: uau, estou ficando mais forte. Uau, estou ficando mais forte. O demônio vai correr da tua casa. Milagres e sinais vão acontecer, porque você está ficando mais forte. Em vez de você falar: não aguento mais essa situação, é o demônio que vai dizer: não aguento mais esse crente. É o demônio que vai dizer: não aguento mais esse servo de Deus, esse filho de Deus. Aleluia, aleluia. O apóstolo Edivaldo estará entrando. Só vou dizer a última coisa. Silas e Paulo estavam em meio a uma situação tenebrosa, estavam em meio à prisão, e a presença de Deus era tão forte que o seu cérebro, os seus olhos, a sua boca, o seu corpo, tudo era moldado em Deus, a ponto de ninguém entender, dos presos em volta não entender o motivo daqueles jovens estarem cantando e louvando ao Senhor, após serem açoitados, após estarem sangrando, após um deles ter dupla nacionalidade, e assim talvez em sua perspicácia, não precisaria levar chicotadas, não precisaria sangrar, mas ali ele diz: carrego em mim as marcas de Cristo. E ele começa a louvar a Deus. E sabe o que acontece? O maior triunfo acontece, algo que inexplicável acontece. Os prisioneiros veem com seus olhos as muralhas sendo caídas, prisões sendo caídas, rochas sobre rochas sendo caídas, ao ponto do guarda embanhar a sua espada, ao ponto do suicídio vir, porque ninguém acreditaria naquela história. Então vem um versículo famoso que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Querido, se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você verá homens moldados em Deus, porque oravam,
Seja esse homem que vai cantar em meio às situações, que vai louvar em meio às situações. Seja o homem mais forte, a mulher mais forte. Fiquem com Deus, graça e paz. Oh, glória a Deus, sejamos vidas transformadas.